Graça e paz, irmãos, amém? Vou repetir. Graça e paz, irmãos, amém? Ah, glória a Deus. Deus é bom. Fala comigo assim, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Pois é, eu sinto assim uma alegria muito grande em servir a esse Deus tão precioso, tão glorioso. Você também sente assim? Amém? Eu me sinto assim muito feliz em servir a esse Deus. A pastora estava falando que fez um encontro em 1999, né? Eu quero avisar assim, só dar uma pequena correção. O louvor é agora no final de semana, até 30 de outubro, até 30 de dezembro, a gente gostaria de ficar realmente, né? Mas falou, até 30 agora de outubro, 1º de outubro, amém? 30 de setembro e 1º de outubro. Mas eu quero falar com vocês hoje o que Deus colocou no meu coração. Quero falar sobre a casa de um personagem bíblico, assim, que tem muito para ensinar para a gente. Quero falar sobre a casa de Cornélio. Amém? Quero falar sobre a família de Cornélio. Quero falar o que Deus fez através da vida de Cornélio. Mas eu quero enfatizar muito sobre família. Fala comigo, família. Pois é, e gostaria que você, sentado mesmo, abrisse a sua Bíblia no primeiro capítulo, no livro de Gênesis, o livro da criação. Tá? Gênesis capítulo 1, tá? Verso 27 e verso 28. Verso 27 e verso 28. Deus está em busca, Deus quer uma família. E eu vejo nesse texto aqui o primeiro projeto de Deus sendo elaborado e acontecendo. E a palavra de Deus, então, em Gênesis 1, capítulo 1, verso 27, diz assim, ó, criou Deus, pois, o homem, todos encontraram? Amém? Então, o verso 27 diz, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Gênesis capítulo 2, um pouquinho para frente aí também, diz assim o verso 18. Disse mais o Senhor Deus, amém? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém ou não amém? Pois é, então, verso 18 diz que Deus mostrou que não era bom que o homem estivesse só, e que ia fazer uma auxiliadora. E no verso 24 desse mesmo capítulo 2, diz a palavra de Deus, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Todos esses textos que a gente leu aqui, tá? Que nós acabamos de ler, fala sobre família, fala sobre união, fala sobre o projeto de Deus para que a gente viva em comunhão. Lá no Éden, Adão e Eva, então, Deus os criou, iniciou ali o projeto da família. Fala comigo de novo, família. Pois é, e para que Deus criou, então, homem e mulher, e falou, e a gente entende que Ele quer que seja uma família? Para que tudo isso? Por que Deus fez isso? Porque Deus quer comunhão. Deus quer uma família. Deus quer pessoas perto dEle. Amém ou não amém? Deus quer gerar em nós amor, unidade. E isso começa na família. Eu entendo dessa forma. Precisa ter isso na família. E Deus também quer estar no centro da família. Tanto é que no deserto, o povo saiu do Egito, vocês conhecem a história, e quando eles estavam no deserto, ergueu-se ali o tabernáculo, um local de adoração ao Senhor. O que Deus fez? O que Deus determinou? Números capítulo 2 fala sobre isso. O centro do acampamento estava o tabernáculo. Ao redor estavam as outras tribos. Apenas Arão e Moisés estavam à frente da entrada do tabernáculo. Ou seja, Deus quer estar no centro da nossa vida. Deus quer estar no centro da família.
A família é imprescindível, a família é importante. Por isso que Deus quer e criou a família, através de Adão e através de Eva. E eu quero dizer para você que para nós, eu e você tem família? Levanta a mão aí. Todos têm família, não é? Então, eu quero dizer para você que nós estamos passando por um período probatório. O que é isso, pastor? Que período é esse? Nós estamos passando por um período de treinamento. Aprender a viver em família, aprender a viver em comunhão. Porque Jesus vai buscar a noiva. Amém ou não amém? Você e eu, nós somos a noiva de Cristo. Glória a Deus. Eu e você somos a noiva de Cristo. Ele vai buscar, vai se casar, vai se formar uma família lá no céu. Eu quero morar no céu. Você quer morar no céu? Pois é. Então, querido, Deus quer estar no centro da nossa vida. Nós estamos passando por um período aqui na terra para aprender a viver isso. Tá? Conhecer o que é viver em família. Saber o que é viver em unidade. Saber o que é viver em comunhão. Aprender isso na prática. Porque nós estamos passando por um período de teste. Deus está nos testando. Eu entendo assim. Estamos treinando e Ele está fazendo um teste conosco. Se a gente aprende, se a gente sabe, se a gente consegue viver em família. É importante a gente conhecer isso. É muito importante a gente conhecer esse tipo de coisa. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Você, a igreja do Senhor, na realidade, nós estamos vivendo nos moldes que Deus tem para a família? Você, na sua casa, está vivendo nos moldes que Deus tem determinado para que a família viva? Será que os moldes que nós estamos vivendo em família, segunda coisa, tem a aprovação de Deus? Pois é, nessa manhã nós vamos aprender um pouco sobre família e vamos aprender um pouco sobre Cornélio. Amém? Como é que é a família hoje em dia? Quais são os padrões que hoje determinam que a família viva? Os padrões atuais. Eu vejo assim que nós estamos direcionados e orientados pela mídia. O padrão de vida hoje é orientado pela mídia. As redes sociais também têm um papel importante na formação da família. É ou não é? O que entra dentro da nossa casa orienta a gente como viver. A televisão hoje tem uma influência muito grande nos lares. E direciona a vida das pessoas, direciona o que fazer, como o marido agir, como os filhos agem. Tudo isso nós temos visto, temos sido orientados por isso. As redes sociais também, né? São comentários que são feitos e a gente vê esse tipo de coisa. Então, querido, a TV, a mídia, a rede social tem feito isso conosco. Tem orientado como a família deve viver. Tem nos colocado um padrão de vida que não condiz com a palavra do Senhor. Isso traz uma tristeza muito grande, porque a gente vê famílias sendo destruídas, famílias acabando, não é? Casais recém-casados, às vezes, tomando uma posição de se separar, achando que aquilo que é ensinado, aquilo que entra dentro da casa, através desses meios de comunicação, é o que é a realidade, é o que é o certo. Nunca foi assim. Até para se criar filhos hoje em dia, é difícil. A gente tem visto isso acontecer. Não sei se é na sua casa, mas hoje em dia nós temos visto. As crianças hoje já querem, já sabem, já determinam o que quer, o que precisa ser feito, já direcionam os pais. Salmo 127, verso 4, fala que os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro. Então quem dá a direção ao seu filho? É você. Amém ou não amém? Flecha. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, né? Aquele lugar de colocar a flecha atrás. Então é você encher a sua casa de filhos. A palavra de Deus falou para a gente multiplicar. Amém? Mas precisa dar a direção. E a direção quem dá são os pais. Mas hoje em dia está difícil até de corrigir. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina tanta coisa ali que você não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. É só isso. E se você
for corrigir o seu filho ou corrigir a sua filha, você corre o risco de ser preso. Tirar o poder pátrio praticamente da mão dos pais. E nas escolas, como é que funciona nas escolas? A gente vê de vez em quando alunos agredindo e muitas vezes os pais defendem aquele ponto de vista da criança. Fala comigo de novo. Família. Fala forte mesmo. Família! Pois é, querido. Nós precisamos cuidar do padrão, o que está entrando em nossas casas. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma coisa boa para as pessoas no mundo. Para o cristão, não. O cristão tem algo diferente. Nós temos um manual. Esse manual aqui. Amém? Você tem esse manual? Pois é. Até namoro, hoje em dia, os nossos jovens, nossos adolescentes, né? Cuidado aí, jovem. Pasmem. Existem casas em que os jovens podem ficar com a sua namorada e a sua namorada também na casa dos próprios pais. Tem um quarto que pode ficar com o seu namorado. Uma vez eu, a pastora Rosilene, estávamos indo viajar em família e os pais de um casal de jovens, não eram casados nada, no aeroporto, estavam indo despedi-los, eles iam fazer uma viagem de férias. E eu, assim, eu acho que eu sou meio arcaico, não é? Eu entendo assim. Não sei você, né? Eu tenho 6.4, entendeu? E eu não sou muito de aceitar um negócio. Essas modernidades assim, eu não consigo compreender, não. Você consegue? Adepto a isso ou não? Ou você também discorda como eu? Não sei, não é? Eu não sei, né? Então a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Agora, como é que era antigamente, hein? Tem muita gente aí que ainda é da minha época. Antigamente era diferente. Para a gente sair, ou para a gente até dormir, o que a gente falava? Bença, pai. Não é bênção, não, é benção. Quem é dessa época aí? Quantas vezes você já beijou a mão dos seus tios, dos seus pais, parentes que chegavam, você chegava e beijava? Sinal de respeito. Hoje em dia os filhos falam assim: ei, coroa, como é que está aí? Estou indo, hein? É assim. Pois é, antigamente era um pouco diferente. São tempos passados, a gente entende isso também, não é? Não é certo? A gente consegue compreender esse tipo de coisa. Olha, eu quero dizer para você, na minha época, não sei se na sua, os professores eram considerados como os nossos segundos pais. Usava chapéu de couro? É isso aí. Sai da época. Hoje a gente... O que acontece hoje em dia? É a liberdade que nós temos concedido. Não estou falando para que você bata, não. Não estou falando para você agredir filho. A própria palavra de Deus fala para a gente corrigir filho. Amém ou não amém? E corrigir com vara. Abre a Bíblia de vocês em Provérbios 29:15. 29:15. Provérbios 29:15. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo, meio da Bíblia, e um pouquinho para frente, já é depois do Salmo, Provérbio. Provérbio 29:15 tem um ensino forte aí para mim e para você, viu? Sobre o filho, sobre corrigir filho. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 29:15. Olha. A vara e a disciplina dão sabedoria. Amém ou não amém? Provérbios 29:15, tem algumas pessoas que estão procurando. Mas diz a palavra de Deus que a vara e a disciplina dão sabedoria. A continuação do versículo diz o seguinte, que a criança é entregue a si mesma, vem a envergonhar a sua mãe. Vem envergonhar a sua mãe.
Então, na minha casa, eu não sei se na de vocês, mas tinha o ECA também, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Meu pai já conhecia o Estatuto da Criança e do Adolescente, naquela época, bem lá atrás. Acredito também que os pais de vocês tenham conhecido o Estatuto da Criança. Ainda não tinha sido divulgado, não, mas os nossos pais já praticavam. Sabe qual era o ECA lá de casa, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Era uma vara de marmelo ou uma vara de goiaba. Estava lá penduradinha lá o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estava lá. Qualquer coisinha, eu não apanhei muito, não. Minha mãe gostava. Meu pai não era muito de bater, não. Mas a palavra de Deus ele já estava utilizando ali. Porque a preocupação dele era que, se a criança entrega a si mesmo, envergonha a mãe. Vai fazer coisas que depois nós nos envergonharíamos daquilo que aquela criança pudesse fazer. Então ensina a criança, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela crescer, não se desviará dele. Quem dá a direção, então? Para a família, para os filhos, somos nós os pais. Não é a mídia, não é a TV, não é a rede social. Somos nós que temos essa responsabilidade. Fala comigo, família. Pois é, querido, família. Família é muito importante. Disse certa vez o pastor Darcy Ribeiro. O pastor Darcy Ribeiro era um professor. Ele era muito amigo do governador aqui no estado do Rio de Janeiro, uma época, o governador Leonel Brizola. Quem já ouviu falar no Leonel Brizola? É da minha época. Ele foi aquele que criou os brizolões. São hoje os CIEPs, denominaram como CIEPs, tá? Então a visão dele era o quê? A criança entrava de manhã, ficava o dia inteiro estudando, com refeição, banho, depois voltava para casa. Era uma coisa bonita. E o Darcy Ribeiro, na época do Leonel Brizola, ele foi, então, o ministro da Educação, professor, ou seja, talhado para aquele cargo, um professor, ministro da Educação. Joia, beleza, não é? Ele diz o seguinte, numa frase que ele falou, olha, se o Brasil não investir na educação, em pouco tempo terá que investir em presídios. É forte isso, é? É ou não é? Havia uma preocupação na área política em que as crianças, os jovens, estivessem aprendendo alguma coisa. Hoje a gente tem até um pouco de preocupação, porque até as cartilhas, né, que vão ser colocadas, elas têm algumas coisas que a gente não sabe onde vai. Só Jesus mesmo para poder entrar com a providência dele. Tá, querido? Novamente, digam comigo, família. Pois é. Atos capítulo 10, lê comigo lá, Atos capítulo 10, a partir do verso 1. Atos capítulo 10, a partir do verso 1. Tem uma família aqui, representada por Cornélio como líder, que tem um ensino forte para a gente. E eu quero compartilhar com você nesta manhã. Atos capítulo 10, a partir do verso 1. Amém? Diz a palavra de Deus que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, meio-dia, né, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 6, ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava,
chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Lá em Jope, Pedro estava lá e Pedro teve uma visão sobre isso, tá? Do verso 9 até o verso 16. Eu quero, a partir do verso 17, diz: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Pedro havia tido uma visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, por sobrenome Pedro. E enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Amém? Eu quero dizer para você nessa manhã que a vida de Cornélio tem muito para nos ensinar. Eu entendo aqui que a casa dele vivia em amor. Amém ou não amém? Amor ágape. E isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 13. Esse tipo de amor. É um amor que tudo suporta. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13. Para você, um pouquinho para frente aí, 1 Coríntios capítulo 13, fala sobre esse tipo de amor. Será que a gente vive esse amor nesses tempos? A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, saber que está errado, mas faz. Sabe que não pode fazer, mas faz. Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E olha o que diz a palavra de Deus, quando Paulo escreve essa carta orientado pelo Espírito Santo, escreve para a igreja de Corinto. Ele diz ali: o amor é o dom supremo, é o dom maior. Amar, então, é o dom maior de Deus. Amém ou não amém? Amar aos perdidos também, mas amar a família. Então diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. No verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A partir do verso 4, eu quero que você preste bastante atenção para a gente aprender a viver esse amor. Amém? Leia para você mesmo. Medita, ou seja, dite a si mesmo. Medite. Vamos. O amor é paciente. Fala forte assim. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Verso 7 diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É forte esse aqui, hein? No verso 8. O amor jamais acaba. Aí seguindo diz que, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Diz o verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, qual é o maior deles? O amor. Pois é, querido, amar. 1 Coríntios capítulo 13, guarda isso, para que você esteja sempre meditando. Tudo sofre. Realmente a gente tem praticado? Tudo suporta, não se alegra com a injustiça. Eu que o diga.
Certa vez eu sofri uma injustiça, a minha decisão e a minha mente, o meu pensamento era uma retaliação. Enquanto eu não coloquei diante de Deus, as coisas não se resolveram. É verdade isso que está escrito aqui. E eu quero dizer para você, o que é amar? Amar é desejo de comunhão. Fala comigo, amar é desejo de comunhão. Então Deus não nos fez para ficar só. Gênesis 2, verso 24. 18 também, 2,18 fala sobre isso. Não nos fez para ficarmos só. E muitas vezes a gente quer se afastar, a gente quer ficar sozinho. Tem essa tendência às vezes de ficar sozinho. Mas não é isso. É comunhão, amar é desejo de estar junto. E a célula, querido, é um lugar onde a gente pode expressar amor pelas pessoas. E em casa muito mais, não é? Em casa, muito mais. Na família, muito mais. Junto dos filhos, muito mais. A gente falou de correção, falou de vara, mas a melhor correção que tem para os filhos, sabe qual que é? O abraço e o amor. Não haverá necessidade de vara. A comunhão, a alegria, se o nosso lar viver isso, viver o amor, começar a praticar isso, olha, a sociedade daqui a uns anos com os nossos filhos, ela será transformada. Quer mudar a sociedade? Quer? Quem quer mudar a sociedade? Você quer mudar o Brasil, o Brasil atual? Não são os militares que vão dar, pode até arrumar uma coisa paliativa. Vai ser só por um momento, como foi de 64 em diante. Foi uma coisa paliativa. Mas depois retornaram aquelas pessoas cuja índole é somente de tirar proveito. O amor não folga com a injustiça, acabamos de ver aqui. Não se ufana, não se ensoberbece. E é o que tem acontecido. O que cabe a mim e a você, o que cabe à igreja do Senhor, o que cabe a nós fazermos, qual é a direção de Deus para a gente? Amar. Cuidar. Na célula acontece tudo esse tipo de coisa. E direcionar a futura geração para algo melhor. Fala comigo assim, eu tenho um chamado para mudar a minha geração. Aí nós vamos ver a diferença nesse Brasil e em qualquer lugar do mundo. Eu estava vendo uma reportagem sobre a consciência. Romanos capítulo 12, verso 2, fala para a gente não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Você quer mudar a sua casa? Você quer mudar o ambiente onde você está? Quem eu não quer? Então a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de entender. Deus está falando isso comigo, está falando com você nessa manhã, para a gente transformar a nossa mente, não nos conformarmos com aquilo que a gente está vendo, mas buscar conhecer Deus, buscar o que Deus quer para mim, Deus quer para você, Deus quer para o nosso país, Deus quer para a nossa nação, Deus quer para a sua casa, Deus quer para a sua família. Buscar o que Deus realmente quer. É isso, querido. Então, amar, uma das coisas, é desejo de comunhão, é de estar perto, de estar unido, de compreender o outro. E começa dentro de casa. Quantas vezes o inimigo agride a gente, e quantas vezes nós somos usados como ferramenta para agredir os nossos entes que são mais queridos, principalmente aqueles que estão mais perto da gente. A palavra de Deus em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A pastora Rosilene estava orando aqui e falou para a gente, guerreando contra principado e potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra os espíritos maus que agem nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Palavra de Deus. A gente pode vencer. A gente pode ter o que Deus tem de promessa para a gente. A nossa terra pode manar leite e mel. Quando eu começar a usar a autoridade que eu tenho na palavra de Deus. Quando eu começar a colocar em prática aquilo que Deus tem me ensinado. Amém ou não amém? Você não precisa temer mal algum. É o que diz a palavra de Deus. Praga nenhuma chegará à nossa tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas eu não serei atingido quando eu estiver na presença do Senhor, com Ele no centro da minha vida, ou eu no centro da vontade dEle, né? E Ele no centro da minha casa, no centro da minha vida, Ele morando ali comigo, morando em mim, morando em você,
morando na igreja dele. Quando nós entendermos isso, quando tomarmos posse disso, viveremos o melhor de Deus. O amor também, uma das características do amor é relacionamento. Você tem relacionamento? Precisamos ter relacionamentos um com o outro. Aprender a conviver. Aprender também a usar de misericórdia. Tiago fala, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Muitas vezes a gente olha as pessoas, mas olha mais as falhas das pessoas. Se contar uma coisa boa para você, se contar uma bênção para você, aí muitas vezes eu vejo algumas pessoas, aí fala assim, olha que joia, que bênção. Eu tenho uma pastora Andréia, todas as vezes que eu vejo a pastora Andréia, eu falo com ela assim, olha, conta 2 bênçãos. Todas as vezes que eu encontro com ela, eu falo assim, Andréia, conta 2 bênçãos aí. Por que motivo? Porque muitas vezes o nosso desejo, eu estou falando de mim, a gente dá mais atenção a uma condenação do que uma palavra de bênção das pessoas. Aguça mais o nosso desejo de ouvir algo que é ruim para a pessoa do que algo que a pessoa fez de bom. Divulgar uma notícia boa, difícil. Uma ruim, espalha como um rastilho de pólvora. E aí, o relacionamento fica prejudicado. Não é sinal de amor isso. Amar também é fazer de tudo para que o outro seja feliz. Quando eu me casei com a Rosilene, eu falei, eu estou casando para você me fazer feliz. Você vai ser a mãe dos meus filhos. Não é isso. Você compreendeu? Está compreendendo? A gente precisa fazer o outro feliz. É enxergar que o outro tem falhas, como eu disse, Tiago falou, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ter misericórdia das pessoas. Todos somos falhos, todos temos problemas e todos pecamos. E se dissermos que não temos pecado, diz a palavra de Deus que fazemos Deus de mentiroso. Ninguém é aquele santão, não tem, só Jesus. Nós estamos buscando a estatura de varão perfeito. Amém ou não amém? Nós estamos aqui numa caminhada, buscando a estatura de varão perfeito. E amar, então, é fazer de tudo para ver o outro feliz e tê-lo perto de nós. Agora, tem algo importante que eu quero dizer. Quem ama, busca. Fala comigo. Quem ama, busca. Busca o quê? Busca a unidade. Busca a unidade. Busca estar mais perto. Quem ama também busca comunhão com os outros e principalmente dentro da família. Relacionar-se dentro da família. Quem ama, busca viver a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? É simplesmente se contentar do que está acontecendo? Não. É buscar melhorar o relacionamento, é buscar melhorar as coisas. Deus tem nos chamado para isso. Queridos, quando nós recebemos Jesus, você recebeu Jesus? Quem aqui confessou Jesus? Todos confessaram Jesus? Pois é, quando nós confessamos Jesus, nós saímos da condição de criatura para filhos. O pastor Sheldon, um dia desses, esteve falando sobre finanças aqui no domingo passado, falando sobre a área financeira, ele falou que eu sou príncipe e você é princesa. Então nós temos herança. Amém ou não amém? Então, quando nós recebemos Jesus, nós mudamos a nossa condição. A herança do Senhor, as bênçãos do Senhor estão disponíveis para mim e para você. E é em todas as áreas, principalmente dentro de casa, na família também. Por que a gente então sofre tanto? Por que a gente então enfrenta tantas dificuldades? Por que há tanta separação? Por que há tanta discórdia? Por que há tanta divisão dentro de uma casa? Quer saber? Porque nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Nós não usamos a autoridade que Deus já delegou a mim e a você. E a gente precisa usar isso. Eu sempre tenho falado isso onde eu vou. Por quê? Porque se tem um valente lá,
Como é que você vai tomar o lugar daquele valente? Tirando ele, não é verdade? Como é que a gente faz com a palavra de Deus? Decretando, usando a palavra de Deus, a autoridade que Jesus nos concedeu. Expulsar os espíritos imundos que têm agido, principalmente dentro da nossa casa. Determinar a queda deles, mandar embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso então, querido, é buscar a vida comum do lar. Determinar a queda daquilo que tem levado contenda, daquilo que tem levado divisão, daquilo que tem levado confusão dentro da casa da gente. Determinar isso em nome de Jesus. Buscar o Senhor, clamar a Ele. E usar a autoridade que Ele já nos deu para poder a gente conquistar o que Ele tem. Cornélio, nós lemos aqui, era um bom homem, mas era um homem perdido. Quantas pessoas, quantos amigos, quantos conhecidos, quantos colegas de trabalho você conhece que são bons, pessoas que têm bom coração, pessoas até que vivem a bênção de Deus, porque aquele que obedece, aquele que faz, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, vive bem, vive uma vida abençoada. E nós, às vezes, cristãos, a gente não vive porque conhece, mas não pratica. Muitos não conhecem e praticam, e vivem a bênção de Deus. Cornélio era assim. Cornélio era um homem temente a Deus, era um homem rico. Comandava 100 pessoas, 100 soldados. Então não era qualquer um. Era alguém importante. Quantos você conhece pessoas importantes aí que não tem ainda a presença do Senhor? Mas Deus se revela a ele. Deus busca. Deus separou a mim, Deus separou você. Deus tem algo especial comigo e com você. Tem também com aqueles lá fora. Agora, quem são as ferramentas que serão usadas? Quais são as ferramentas que serão usadas para que essas pessoas venham a ser alcançadas? Para que aquilo que você viva dentro da sua família, para que aquilo que você viva dentro da sua casa, para aquelas bênçãos que você tem, que Deus tem derramado sobre a sua vida, possam ser compartilhadas com as pessoas. Quem Deus vai usar? Eu e você. Fala comigo. Nessa manhã, eu quero ser um canal de Deus para que vidas venham a ser alcançadas. Em nome de Jesus. Pois é, queridos, nós precisamos aprender a viver o que Deus tem. Tomar posse daquilo que Deus tem. E sermos testemunha de Deus aí fora. Ele não vai vir para poder fazer aquilo que Ele já determinou. Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém ou não amém? É a toda criatura, é todas as pessoas. E eu e você, nós temos isso. Nós temos a bênção da salvação. Nós temos a casa abençoada. Cornélio tinha a casa abençoada. Não tinha salvação. Era religioso apenas. Temia a Deus. Quantos a gente conhece que são religiosos? Temem a Deus. Vivem uma vida abençoada. Mas cultuam tantas outras coisas, menos o verdadeiro Deus. Não entregou ainda a sua vida para o Senhor. Ele era muito caridoso, dava esmola. A palavra de Deus diz em Timóteo que não é por dar esmola. Não é por obras. Precisa ter as obras também. É por fé, é acreditar, tem que ter as obras para acompanhar, para poder saber que existe fé também ali. Mas não é só por obras. Ninguém vai ser salvo apenas por obras. Não é só porque você é bonzinho, não é só porque aquela pessoa que você conhece dá esmola, não é só porque aquela pessoa passa dia e noite, às vezes, com uma pessoa no hospital. Não vai. Tem um jeito de Deus. Cornélio não sabia ainda. Vivem como Cornélios, muitos, mas não têm Deus, não têm salvação. Não conhecem o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Mesmo vivendo em harmonia dentro de casa. Cornélio tinha a família dele, toda ela cristã, entre aspas, crente. É o que diz a palavra de Deus. Ele orava, buscava a Deus, né? Mas não conhecia o verdadeiro caminho. Quero falar para você, querido, para mim e para você nessa manhã. Tem uma eternidade para nós vivermos. Fala comigo, tem uma eternidade para nós vivermos. Aqui nós estamos passando por um momento de aprendizado.
E aqui também é o momento de nós escolhermos onde quer, através daquilo que fizermos, através daquilo que falarmos, através da nossa vida, nós podemos escolher aqui e determinar onde passaremos a nossa eternidade. E lá fora, muitos também fazem da mesma forma. Não é só porque, às vezes, a gente recebeu Jesus, confessou como Senhor, que já estamos salvos. Tem um caminhar. Amém ou não amém? A gente pode perder a salvação. O crente pode perder a salvação? Sim ou não? Pode perder a salvação. Pode perder a salvação. Queridos, sem o Senhor Jesus Cristo, a gente passa por dificuldade. Tem uma frase que diz aí, posso até viver sem Jesus, mas morrer sem Jesus é o grande problema. Onde você quer passar a sua eternidade? Eu e a minha casa queremos passar a nossa eternidade com o Senhor. Eu e a minha família. Fala comigo assim, eu e a minha família queremos passar a eternidade reinando com Cristo. Por que a gente pede para que você possa falar? Para que isso fique na mente, fique entronizado na sua mente. Tá? Queridos, Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, tem algo muito forte ali. Diz que se com a boca confessarmos acerca da salvação. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Um pouquinho para trás aí, de 1 Coríntios. É necessário confessar. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Diz a palavra de Deus: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Porque, olha a sequência do versículo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa acerca da salvação. Então é preciso falar, é preciso expressar com palavras. Então você vai encontrar muitas pessoas, religiosas mesmo, vivendo vida de bênção mesmo, mas sem a verdadeira salvação. Porque precisa confessar com a boca. E você precisa orientá-los a fazer isso, levá-los a confessar. E em todo momento, a qualquer instante, precisa levar essas boas novas da salvação a essas pessoas. Deus quer salvar a todos. Fala comigo, Deus quer salvar a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel capítulo 33, verso 11, fala sobre isso. Ele não tem prazer na morte das pessoas. Ele quer que todos se salvem. Deus tem em nós a ferramenta para que isso venha a acontecer. Amém? Deus não quer, então, que o ímpio morra. Ele quer, na realidade, que se converta do mau caminho. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 33, convertei-vos, convertei-vos. Está falando para a igreja, viu? Está falando para a igreja. Estou levando isso para as pessoas do mundo. Tá? Convertei-vos. Por quê? É desejo de Deus que todos se salvem. Deus não quer que alguém se perca. E eu quero dizer para você que tem muita gente pronta para ser salva. Tem muita gente pronta para ser salva. Faz de tudo. É um verdadeiro crente. Aplica a palavra, só que ainda não confessou com a boca. Só que ainda não confessou com a boca. No caso de Cornélio aqui, Deus abriu os olhos dele para que ele pudesse ver os céus e ouvir a voz de Deus. Deus deu um sonho a Cornélio. Mandou que ele enviasse pessoas a Jope para procurar Pedro. E ele mandou essas pessoas lá. E falou para Pedro, Pedro, vem. Essas pessoas falaram, vem lá. Cornélio está aguardando vocês. E aí Pedro foi. Chegou lá. Pedro já tinha tido um sonho. Deus não faz as coisas sem avisar. Falou para Cornélio em primeiro lugar, mas avisou a Pedro também. Se você, querido, quiser ser uma ferramenta de Deus para levar a mensagem do Senhor, e Deus colocou no seu coração o nome de alguém, pode ir sem medo,
que Deus também já falou no coração daquela pessoa. Amém ou não amém? Deus alerta, Deus avisa o que ele vai fazer. Foi isso com Cornélio aqui. Deus fez dessa forma, porque o interesse dele era que todos se salvassem. Deus ouvia as orações de Cornélio. Deus sabia das esmolas que Cornélio dava. Deus sabe tudo, ele é onisciente. Deus conhece todas as coisas. E ele falou com Cornélio, chama Pedro. E Cornélio então fez. Querido, nesta manhã, eu quero levantar os Pedros para ensinar o caminho da salvação aos Cornélios que estão lá fora. Você quer ser um Pedro na vida de um Cornélio? Quem quer ser um Pedro na vida de um Cornélio? Pois é. Vamos assumir isso. Vou contar um segredo aqui só para vocês. Amém ou não amém? Só para vocês que eu vou contar esse segredo. Tem um versículo da palavra de Deus que ele diz que vai conceder tudo o que o nosso coração quiser. Você já ouviu isso? Já? Então agora vai o segredo para você. Sabe quando isso vai acontecer? Quando você começar a buscar almas. Quem ouviu e quem entendeu. Então diz amém. Só vai acontecer isso quando você amar as almas, amar os perdidos e buscá-los. Começa a fazer isso. Aí depois você me fala. Você vai quase que ser obrigado a falar assim, olha, Senhor, para de me abençoar, porque o negócio, eu estou ficando envergonhado. Quem recebe? Então é isso. Amém? Você pode aplaudir aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Às vezes a gente só pede. A maioria das vezes a gente só pede, mas não faz. O reino diz o seguinte, palavra de Deus, dai e ser-vos-á dado. Então a gente quer receber primeiro para depois dar. Nunca foi isso. Dai e ser-vos-á dado. Amém, queridos? Eu quero levantar os Pedros para ensinar o caminho da salvação aos Cornélios. Quero fazer você compreender isso nessa manhã. Não só os Cornélios, mas as famílias dele também. Em nome de Jesus Cristo. Olha, ungido para isso nós já fomos. Atos capítulo 1, verso 8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então nós seremos o quê? Testemunhas. Nós já fomos revestidos de poder, de autoridade. Então a gente não precisa ter vergonha de falar. Ah, não, eu tenho vergonha de falar, estou em medo. Não, abra a boca para aquela pessoa que está precisando. Ajuda. Mostra para ela o que você tem. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Amém ou não amém, igreja? A igreja está aqui para brilhar. Você sabe o que significa aquele escuro ali, os quadros brancos? Sabem? Não, aquilo ali é o mundo, as trevas. E aqueles quadradinhos são tamanhos diferentes. Eu e você, cada um na sua função. Uns são menores, outros são maiores, mas todos contribuem para serem luz, para apagar aquela escuridão ali, onde estão os Cornélios da vida. Amém ou não amém? Você compreende isso? Então, todas as vezes que você olhar ali, aquele quadrinho pequenininho ali, pode ser você, mas talvez você pode ser aquele maior. Podemos ser um quadro daquele, na escuridão, porque Deus nos chamou para sermos luz e sal para temperar na vida das pessoas e levar a salvação à vida das pessoas. Eu quero levantar você como Pedro nesta manhã para isso. Quero convocar você também a proclamar as virtudes de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para nós propagarmos as boas novas do Evangelho. Salvação para as vidas. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus chamou você. Primeiro, abre em Colossenses capítulo 1, verso 26. Colossenses 1, 26 e 27.
Diz que o mistério que esteve oculto por muitos e muitos séculos. Que mistério é esse, o pastor Orlando? Diz a palavra de Deus que esse mistério foi revelado aos seus santos, que somos nós, a quem Deus quis fazer conhecer as glórias desse mistério. Vamos saber que glória é essa? Primeiro, é a carta à igreja dos Colossenses, capítulo 1, verso 26 e 27. Olha o que diz a palavra de Deus. O mistério, todos encontraram? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Você é santo. Sabe o que significa santo? Separado. Você foi separado por Deus. Eu e você somos separados. Nós somos santos. Nós estamos num processo de cada vez mais de santificação. Justificados nós fomos quando Cristo entrou em nossas vidas. O verso 27, Deus quis fazer conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Entre os gentios, aqueles que não conhecem, qual é? É Cristo em vós, que é a esperança da glória. Amém ou não amém? Ah, você não acreditou não. Cristo em vós, querido, esperança da glória. Aleluia! Cristo habita em mim, Cristo habita em você. Está preparado para a gente coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Para mim, para a igreja, para você. Você tem direito, pode viver isso. Não é só lá no porvir, mas aqui também você pode viver isso. Você pode viver as bênçãos de Deus aqui, na sua casa, na sua família. Uma família unida, uma família abençoada. A sua casa, uma maravilha. Pode viver isso. E você pode ser testemunha com a sua vida, com a sua casa. O mundo está precisando disso. O mundo está precisando de exemplos. E você é exemplo. Deus está preparando você para ser exemplo. Como é que está a sua casa hoje? Amanhã ela pode estar diferente do que está hoje. Basta você tomar a sua posição. Homens de sacerdote, mulheres de ajudadoras. Não deixa que a mídia, não deixa que as coisas aconteçam e você esteja presenciando aquilo na sua vida, na sua casa, e a destruição acontecendo. E filhos nas drogas. Uma amiga da gente, a prima, 21 anos, uma menina bonita. 21 anos apenas. 9 tiros no rosto. Meu Deus! O que essa mãe ou esse pai fizeram? Ah, querido. Nós temos autoridade. Nós fomos convocados para proclamar as virtudes do Senhor. Nós temos a glória de Cristo revelada em nós. Deus quer que nós sejamos exemplos. Está em busca de exemplos. Deus quer que eu e você sejamos testemunhas dos feitos dele. Deus tem nos chamado para apregoar o Evangelho. Deus tem nos chamado para apregoar as boas novas. Mas é só apregoar? É só falar? Não. O mais importante de tudo isso, igreja, é viver. Viver. Viver aquilo que a gente lê. Certa vez eu fiz um comentário. Se a gente viver um versículo da palavra de Deus, apenas um versículo, olha, os céus se abrem. Porque se a gente viver um versículo, quase que obrigatoriamente nós temos que viver a Bíblia toda, porque eles são entrelaçados. É a palavra de Deus. Nessa semana as células vão estar preparando para demonstrar amor aos perdidos. Você que faz parte de célula aí, querido, tá?
Prepare-se para isso. As pessoas estão querendo as promessas de Deus. E vão ser abertas casas de promessas. Então você pode entrar nesse projeto de Deus. Casa de promessas. Apenas, fala assim com as pessoas, apenas 8 lições. Não fala que são 8 semanas, não, porque a pessoa fica pensando, matutando, é tanto. Não, fala assim, é apenas 8 visitas. É 8 semanas. Amém? Compartilhe aquilo que você tem com as vidas. São lições. Hoje à noite o bispo vai falar com maiores detalhes sobre isso, mas eu já estou antecipando para você. Talvez você possa não vir hoje à noite. Mas levante-se como um Pedro na vida dos Cornélios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça parte desse mutirão que vai ser criado a partir de hoje. Ajude aqueles que estão lá fora. Nós fomos chamados para isso. Não foi simplesmente para ficar sentado, nem somente ler a Bíblia. Temos que fazer isso também, aprender da palavra de Deus. Mas muito mais do que isso, eu quero que você assuma o papel que todos nós temos, que foi delegado ao Senhor, foi delegado pelo Senhor a cada um de nós. Levarmos as mensagens tão maravilhosas do Evangelho para as pessoas. Eu quero propor nessa manhã 5 desafios. Você quer entrar comigo nesse desafio? Apenas 5 desafios. Amém? O primeiro desafio, eu quero que você, e eu para mim também, começamos a viver os moldes de Deus para a família. Fala comigo assim, eu vou fazer de tudo para viver os moldes de Deus para a família. Os padrões de Deus são os melhores. Pode até nos constranger. Podemos até pensar o contrário. Mas se obedecermos, olha, vem a bênção sobre a gente. Eu quero também desafiar você, na segunda proposta, rejeitar os padrões mundanos. Eu falei do Leonel Brizola. Ele 2 vezes tentou ser eleito presidente da República. E ele falou uma coisa importante. Ele falou, assim que eu alçar este cargo, eu vou caçar a concessão de uma rede de televisão. Vocês devem imaginar que rede é essa de televisão. Ele conseguiu? Não conseguiu. Você sabe por que que ele não conseguiu? Ele foi atingido na família. Fala comigo, família. O que que a mídia fez? Ele tinha uma filha. Criaram uma música para a filha dele lá. Um negócio doido, não tinha letra, não tinha ritmo, não tinha nada. Mas investiram tanto em campanha publicitária naquela música que todo mundo passou a cantar. Joia. Colocou ela lá na mídia, lá no alto. O Brasil todo ficou conhecendo. Neuzinha Brizola. Depois eles começaram, depois de um certo momento, quando estava perto das eleições, veio o golpe de misericórdia em cima do candidato, Leonel Brizola. Mancharam a vida daquela menina, daquela mulher, com tudo que podia ser, porque ela tinha uns problemas. E aí enfatizaram. Pronto. O povo... A família. Família, fala comigo de novo. Família. Eu quero falar para você dessa importância. Família. Então a gente precisa, segunda coisa, rejeitar os padrões do mundo que influenciam as famílias. Terceiro desafio para você, igreja. Levante-se como Pedro. Amém ou não amém? Levante-se como Pedro para buscar os Cornélios e as famílias deles que estão aí fora. Quarto desafio, coloque no seu coração amar as pessoas que estão perdidas. Ame os perdidos. Desce por eles. E o quinto desafio,
procure fazer de tudo para que assim como o exemplo bíblico de hoje, Cornélio e a família dele, sejam cheios do Espírito Santo. 5 desafios. Viva os moldes de Deus. Rejeite os padrões do mundo. Levante-se como Pedro. Ame os perdidos. Seja cheio do Espírito Santo. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Quero orar para que Deus enche o seu coração de alegria pelas vidas, de amor pelas almas. Quero orar, pais, para que vocês comecem a exercer a autoridade. Sem coro, viu? Exercer a autoridade sem coro, mas com o coração. Fala comigo, sem coro, mas com o coração. É melhor. É bem melhor. A gente às vezes quer bater. Eu estava com 15, quase 16 anos. A minha mãe levantou a mão para me bater. Eu grudei nos braços dela. Não vai me bater não. Eu já sou homem. Ela foi para lá, para cá, eu querendo me pegar. Não. Mas respeitando. Cornélio é um exemplo de família. A família dele é um exemplo que a gente possa seguir. É um exemplo. 29 de setembro agora. Meu pai, chamado Cornélio, vai fazer 92. E se tivesse vivo, faria 92 anos. Eu pertenço à casa de Cornélio. Não conhecia a palavra de Deus. Cornélio tem muito para nos ensinar. A vida dele. Se você quiser, eu queria chamar a pastora Leila, o esposo, aqui à frente. Você pode vir a Deus, em nome de Jesus. Vou chamar a pastora Rosilene também. Pastor Sebastião está aí também. O senhor pode vir, pastor Sebastião, um convite. Amém. Eu vou ungir a mão dos obreiros. E se você quiser estar aqui à frente, nós vamos orar. Orar para Deus encher o seu coração de amor pelos perdidos. Orar para que você tenha autoridade paterna sobre o seu lar. Nessa manhã, Deus tocou no meu coração para fazer isso, em nome de Jesus Cristo. Você tem liberdade de vir ou não. Se você quiser uma mudança no seu lar, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, unja as mãos dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus vivo, eu os unjo com autoridade, porque tem a família na presença do Senhor. Tem os filhos também. Então são exemplos e podem, ó Deus, ungir as pessoas que assim quiserem estar aqui à frente para serem oradas. Você como pai, você como marido, você como esposa, vem aqui nessa manhã, eles vão não só orar, eles vão impor as mãos sobre vocês. E isso transferirá, em nome de Jesus Cristo, por fé, a autoridade na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu vou estar orando também, e nós vamos estar repreendendo em nome de Jesus Cristo. Vocês vão apenas tocar nas pessoas que vierem aqui. Nós vamos estar orando aqui, e nós vamos estar quebrando também o que o inferno tem feito na vida das famílias. Trazendo destruição, trazendo contenda, trazendo divisão. Nós vamos acabar com isso nessa manhã, em nome de Jesus. Se você crê, tá certo? Se você acreditar, olha, você vai viver o melhor de Deus na casa, na sua casa, em nome de Jesus. Impõe as mãos nas pessoas e vão estar orando. Senhor, em nome de Jesus,
Os teus filhos e filhas estão apenas ungindo as pessoas, Senhor. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, na autoridade que há no teu nome, nós falamos sobre família. E Cornélio, Senhor amado, um exemplo de casa, um exemplo de dedicação ao Senhor, mas não conhecia a salvação, não conhecia o caminho. Nesta manhã, em nome de Jesus, essas pessoas que estão aqui, estão sendo ungidas, estão sendo tocadas. Sobre essas pessoas virá a autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, para conduzir a família de acordo com os padrões que o Senhor tem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, nós quebramos aqui, ó Deus, toda a influência da mídia, toda a influência dos padrões mundanos nas pessoas, nas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos filhos. Essas pessoas que estão aqui à frente e que foram ungidas e oradas, sairão daqui, Senhor, e encontrarão lá transformado, porque anjos do Senhor estão lá, decretando, derrubando, destruindo, anulando, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que tem prendido as pessoas, tudo aquilo que tem feito os lares serem destruídos, tudo aquilo que tem, ó Deus eterno, levado confusão, contenda, separação, em nome de Jesus Cristo, seja desfeito, seja quebrado, seja anulado agora, na autoridade que há desse nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Pai, se há um espírito imundo agindo nessas casas, se há um espírito imundo agindo nessas famílias, se há um demônio alojado, Senhor amado, tentando destruir o relacionamento entre marido e entre a esposa, o relacionamento entre os filhos e os pais, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, vai cessar, vai terminar, vai acabar essa influência em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós damos uma ordem agora a esses espíritos imundos que agem, Deus eterno, nas regiões celestiais e têm influenciado as famílias, em nome de Jesus. Sai dessa casa, sai dessa família, deixe de influenciar esse jovem, deixe de influenciar essa jovem, em nome de Jesus Cristo. Bata em retirada, por um caminho você entrou, por 7 sai agora, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Não te aceitamos, sai da família, sai da casa dessas pessoas, sai da casa desse servo e dessa serva do Senhor. São filhos de Deus, tem a marca da promessa, então batam em retirada, largue essa casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, que o Senhor abra os céus para abençoar o lar dessas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre, ó Deus, um entendimento também, para que eles venham amar aos perdidos, que sejam Pedro, que sejam canais de bênção onde quer que estejam, que sejam ferramenta nas mãos do Senhor, para que vidas venham ser alcançadas e o teu nome seja glorificado, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, o lar dessas pessoas que estão aqui hoje, em nome de Jesus, viverá um momento diferente agora, a partir de hoje, porque o Senhor fará parte, o Senhor dará direção, o teu Espírito Santo estará conduzindo os pais na condução dos filhos, na orientação, no ensinamento aos filhos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, as famílias, Pai, serão abençoadas e o teu nome será exaltado em nome de Jesus Cristo. Seja quebrado em nome de Jesus Cristo na vida dessas pessoas, toda a influência, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que estava destruindo o lar dessas vidas, sejam desfeitos em nome de Jesus Cristo, e eles possam dizer como louvor: a casa deles servirá ao Senhor para o louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós te oramos nesta manhã, te dando toda a honra, te dando toda a glória, te dando todo o louvor que é devido somente a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Você, igreja, você que tem família, você que tem filhos, você cujo lar está sofrendo algum ataque, você vai usar a autoridade agora que Deus já delegou a você. Senhor Jesus já te deu autoridade. Fala comigo assim, mas fala forte. Você vai dar uma ordem, você não vai pedir não, você vai dar uma ordem, em nome de Jesus, amém? Fala comigo assim, em nome de Jesus. Fala forte, em nome de Jesus. Na minha casa não cabe encantamento. Na minha casa, todo demônio que está causando divisão, contenda, esfriamento, em nome de Jesus, bata em retirada, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha descendência agora,
em nome de Jesus. Eu assumo agora a autoridade paterna sobre meus filhos. Eu assumo agora a autoridade sacerdotal sobre a minha casa. E eu ordeno: nenhum mal na minha tenda chegará. Por isso, todas as dificuldades, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi colocado na minha casa de mal, contrário à palavra de Deus, sai agora, vai embora agora, em nome de Jesus. A minha casa, fala meu, a minha casa é abençoada, a minha casa é abençoada, a minha família é abençoada, os meus filhos são abençoados, os meus pais são abençoados, em nome de Jesus. Agora fala comigo assim: eu também, em nome de Jesus, profetizo que a minha rua será alcançada pelo Evangelho, pelas boas novas. Os meus amigos, os meus parentes serão alcançados pelo plano de salvação do meu Deus, porque eu, como Pedro, serei um canal para que isso aconteça, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Você e sua casa servem a Deus, em nome de Jesus. Quero abençoar mais ainda a sua vida. Quero abençoar o seu domingo. Quero profetizar um domingo de vitória. Quero profetizar que quando você chegar na sua casa, vai ter alegria, em nome de Jesus. Amém? E se tiver alguma dificuldade, da porta mesmo você fala, bate o pé no chão e fala: sai daqui, demônio, em nome de Jesus. Amém? Pai, concede um domingo de vitória aos teus filhos que estão aqui. Abençoa o dia dos teus filhos, Senhor, para a glória do teu nome. Hoje à noite também, Senhor, promove uma grande salvação de almas aqui, Pai. Pai, que cada um aqui, nesta manhã, que esteve aqui ouvindo a tua palavra, saia daqui consciente, ó Deus, do papel que a família representa na vida de cada um, e que eles também são um canal para a glorificação do teu nome, alcançando almas para o teu reino. Eu quero profetizar um domingo de vitória, um domingo de bênção, um domingo de alegria, um domingo de comunhão, cheios do teu amor e cheios do teu Espírito Santo. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vem, cumprimenta pelo menos 30 irmãos aí e fala para ele: tenha um domingo abençoado.